O Presidente da República visitou esta semana as instituições europeias, encontrou-se com os presidentes da Comissão Europeia, do Conselho Europeu e também do Parlamento Europeu. De resto, Cavaco Silva esteve em Estrasburgo, no hemiciclo, disse que estão a ser exigidos aos portugueses sacrifícios muito pesados, referiu a dureza da recessão e também o desemprego galopante. Bom dia, Marisa Matias. Bom dia. Ouviu in loco o discurso feito pelo Presidente da República. Que análise faz às palavras de Cavaco Silva? Bem, o Presidente da República veio a Bruxelas com um discurso muito crítico da austeridade, aliás foi a tónica do discurso dele, foi mesmo essa crítica ao excesso de austeridade e apresentou críticas que penso eu que muitos dos portugueses partilhariam. Agora, o que eu penso é que há aqui uma contradição profunda entre aquilo que foi dito em Bruxelas pelo Presidente da República e aquilo que tem sido a sua prática em Portugal, no sentido que o Presidente da República sabe muito bem que as responsabilidades pela austeridade excessiva na Europa são partilhadas entre as instituições europeias e os governos que as põem em prática nos diferentes países. E, portanto, isto significa que quase que parecia que tínhamos um presidente para Portugal e um presidente em Bruxelas. E Cavaco Silva tem sido, como nós sabemos, praticamente o único apoio que resta a este governo. E, portanto, há uma falta de coerência, mas, sobretudo, parece-me que, sendo ele o único que tem poderes constitucionais para alterar esta situação em Portugal, porque ele sabe quem são os que estão a executar estas políticas de austeridade que colocam o país na situação que está atualmente, obviamente se esperaria que houvesse maior consequência, ou seja, a análise que o Sr. Presidente faz em Bruxelas não pode ser desligada da realidade portuguesa, ele tem que tomar uma posição também concreta em Portugal. E sobretudo num contexto, como nós sabemos, em Portugal, em que o Governo foi muito para além das medidas apresentadas pelo Memorando de Entendimento da Troika. Em 2011, o atual Primeiro-Ministro, Passos Coelho, ainda antes das eleições, gabava-se de ter um programa que iria muito para além da Troika em várias matérias, sobretudo na matéria das privatizações, e portanto ele dizia na altura que o programa da Troika estava incompleto em matéria de privatizações e que eles defendiam muito mais, nomeadamente queriam que as privatizações se estendessem aos órgãos de comunicação social. E para além disso foram ainda aos subsídios, como sabemos, às sobretaxas, taxas e escalões de IRS, tudo isto foi para além do que estava no Memorando de Entendimento e, portanto, algumas consequências têm que ser retiradas daqui e eu penso que o Sr. Presidente da República tem essa obrigação de ter uma posição correspondente em Portugal relativamente às críticas que fez, porque não é apenas fazer o diagnóstico, ele tem meios, tem poderes para ir para além do diagnóstico e numa altura em que a maioria social claramente já não está com esta maioria política, o Sr. Presidente da República tem que tirar daí as suas consequências. Mas esta semana foi também uma semana de uma enorme agitação social, digamos assim. Falei da comunicação social como exemplo que foi referido relativamente Passos Coelho a ir para além da Troika, mas nós vemos que o que se passou na Grécia esta semana e que também se está já a passar de certa forma em Portugal, espero que este precedente criado na Grécia não se estenda a Portugal, mas da forma como estes programas de facto estão a interferir diretamente naquilo que é a base mais importante do funcionamento das nossas sociedades, que é a democracia. O anúncio do corte e do desligar o sinal da televisão pública e da rádio pública grega com uma diferença de apenas algumas horas foi uma situação sem precedentes e nós estamos a falar de uma medida que é inédita em tempos de paz, em tempos de democracia. Ou seja, quando é que nós vimos que se possa desligar sinais de rádio ou de televisão? Em duas situações apenas, quando há uma invasão do país por um país exterior ou por um outro país ou quando há um golpe de Estado. Não foi nada disto que aconteceu. O que aconteceu é que houve um pedido da Troika para que houvesse despedimentos e o Governo resolveu fazê-los todos numa assentada e com isso acabar com os serviços públicos de comunicação social. É um ataque à democracia, sem precedentes, como referi. Espero que não se alargue a outros países sob intervenção, que não estejamos a ver aqui mais uma vez aquilo que já vimos várias vezes, que é o que se passa na Grécia hoje, acaba por ter resultados depois noutros países com alguns meses de atraso. Um ataque à liberdade de expressão e é absolutamente
inaceitável e inacreditável este tipo de censura que está a ser feito. E, portanto, o que nós estamos a ver com todas estas mobilizações que estão a surgir na Grécia, e bem, em resposta a este ataque sem precedentes, mas também as mobilizações que temos tido em Portugal e em outros países, no caso português esta semana foi muito falada das greves dos professores por causa das avaliações e dos exames, mas o que nós estamos a ver é que aqui há um ponto comum a tudo isto, que é esta tentativa que se está a fazer um pouco por toda a Europa de exercer o poder sem democracia, de exercer o poder sem cidadãos, de uma arrogância extrema relativamente àquilo que são os padrões normais de convivência numa sociedade democrática. E isto tem, obviamente, que ter os seus dias contados, porque não se pode chegar pura e simplesmente aos países e seja por via do aumento das horas de trabalho ou de alterações no regime de mobilidade especial, seja por via de indicações de cortes que tem que haver ou de aumentos de despedimentos neste caso. Não se pode pura e simplesmente chegar e as instituições europeias e da Troika, em conivência com os governos que estão nesses países a praticá-las de forma absolutamente mimética e muitas vezes para além daquilo que é pedido, não se pode pura e simplesmente chegar e fazer tábua rasa daquilo que são valores e formas de convivência democrática, que são os mínimos para que possamos viver em conjunto. Eu diria que perante tudo isto, se há algum sinal que há a cortar e a desligar, não é o sinal que nos permite conhecermos todos melhores uns aos outros e termos mais informação e termos acesso àquilo que são condições básicas da democracia, mas é sim cortar com o sinal da Troika e o sinal dos governos que não fazem outra coisa senão governar contra os seus cidadãos. Marisa Matias, voltamos a ouvir a sua opinião na próxima semana. Bom dia. Bom dia, obrigada.